Boa noite, então. Vou fazer as vezes do palestrante que estava escalado, mas que não pôde vir. E parece que então temos que tocar na mesma tecla, que é a importância de estudar o Espiritismo. Como a nossa irmã muito bem colocou para nós na semana passada, né? Eline. Bom, e quando então pensamos sobre a vida e os seus acontecimentos, nós nos deparamos com tantas dúvidas, tantas perguntas, e nós queremos entender e precisamos entender. O que fazer então, né? Onde é que nós podemos buscar esta luz, esse farol que vai nos guiar na busca de melhor entendimento sobre a vida e, consequentemente, nos aliviar diante das tantas tarefas, diante de tantos problemas que se apresentam para nós. Pois bem, para compreendermos algo, parece óbvio estudarmos sobre esse algo. Mas nem sempre o óbvio é o caminho que tomamos. E nem sempre o óbvio é o caminho ao qual nos dispomos a trilhar. Porque, convenhamos, estudar é uma tarefa difícil, né? Neste livro, que eu gosto muito, recomendo, de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele fala sobre muitas coisas, mas já na sua introdução ele vai justamente trazer a importância do estudo para a nossa vida. E ele faz uma indagação, ele começa assim, entre aspas: uma dolorosa observação surpreende o pensador no acaso da vida. Reconhece ele, então, que se o ensino ministrado pelas instituições humanas em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para o encaminhamento da nossa existência, da existência terrestre e a preparação para o além. E não é assim. Nós já paramos para pensar quem é que nos ensina a viver. É claro que isso seria tarefa dos nossos pais, por exemplo, mas e eles sabem viver? As instituições humanas ficam no supérfluo da vida e na intelectualidade. Elas nos ensinam muitas coisas, mas pouco do que mais precisaríamos para sabermos viver. E é preciso saber viver, como já nos diz a bela canção dos Titãs. Não nos preparam nas escolas para a existência. Diríamos ainda no Espiritismo para as várias existências, pois somos espíritos eternos numa jornada de múltiplas existências. Leon Denis, nesse livro, ainda diz mais, que aqueles a quem incumbe a grandiosa missão de esclarecer e guiar a alma humana, parece que ignoram a sua natureza e os seus verdadeiros destinos. Nos meios universitários reina ainda uma completa incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem se defronta em sua passagem na Terra. Essa incerteza se reflete em todo o ensino. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo aquilo que se refere ao problema da vida, às questões de termo e finalidade. E é bem assim. Os professores, em geral, não se atêm à finalidade da vida e ainda se afastam do que sejam as questões dos problemas dessa vida. E Leon segue esclarecendo ainda assim, abre aspas, a mesma impotência encontramos no padre, que por meio de suas afirmações despidas de provas,
apenas consegue comunicar às almas que lhes estão confiadas uma crença que já não corresponde às regras de uma crítica sã, nem às exigências da razão. E por isso, meus irmãos, é que tantos já abandonaram as religiões tradicionais, por elas não preencherem com raciocínio o motivo pelo qual deveríamos agir no bem, por exemplo. Não é? Vamos pensar, quando não conhecemos a reencarnação ou a lei de causa e efeito, nós podemos nos questionar. Se tanta gente má morre, sai dessa vida e parece se safar dos males que cometeu, por que é que vale a pena sermos bons? Nós precisamos compreender isso. É por causa desse estado de coisas, diz Leon Denis, dessas incertezas, que se deve atribuir em grande parte o mal da nossa época, assim como a incoerência das ideias, a desordem das consciências e a anarquia moral e social. Apesar da educação que se dá às gerações ser complicada, ela não esclarece sobre o caminho da vida. Ela não nos dá as ferramentas necessárias para as lutas da existência. O ensino clássico guia a nossa inteligência, a inteligência do homem, diz Leon Denis, mas não inspira as ações no bem, ao amor, ao próximo, a dedicação com as nossas relações interpessoais. E essa concepção é indispensável para todos nós seres e para toda a sociedade. É ela que vai inspirar ao desenvolvimento das virtudes em nós. Leon Denis ainda pondera sobre a volta da filosofia no ensino e diz que, mesmo que tivéssemos um ensino da filosofia novamente, a filosofia da escola é uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. E por isso o desânimo e o pessimismo que pairam no ar, que são moléstias das sociedades decadentes e ameaças, inclusive, para o futuro, afirma Leon. Ainda a isso se junta o ceticismo de tantos jovens da nossa época, porque em nada mais creem do que na riqueza, por exemplo, em nada mais honram do que o sucesso. Há os que defendem as teorias materialistas e só admitem que tudo que se passa no mundo é efeito da fatalidade, em que a vontade não intervém. Esses que consideram que a própria existência é forçosamente joguete dessa fatalidade. Ora, nós sabemos que nada nesta vida está entregue ao acaso. Nada é fatal a não ser o fato de que todos nós vamos evoluir, mais cedo ou mais tarde. Leon diz ainda que os jovens param de lutar logo às primeiras dificuldades, já não creem em si mesmos, tornam-se, nas palavras dele, túmulos vivos, onde se desvirtuam na promiscuidade, perdem as suas esperanças, seus esforços, seus desejos. E eu diria ainda hoje que não só os jovens, mas as crianças e os idosos também. Por tudo isso, então, meus irmãos, é tempo de reagirmos, e reagirmos com vigor. É preciso despertar nós espíritos para as reais necessidades da vida. É necessário, sobretudo, aprendermos como seres humanos a nos conhecermos, a nos desenvolvermos sob o ponto de vista dos nossos fins e das forças latentes que dormem em cada um de nós. Precisamos despertar. Leon Denis ainda afirma que
a crise moral e a decadência da nossa época provém, em grande parte, de se ter o espírito humano imobilizado durante tanto tempo. Estamos parados, estagnados, desconhecemos as verdades da vida. É necessário nos arrancarmos, então, dessa inércia, desse estado atual e buscarmos refletir cada vez mais sobre os nossos propósitos nessa vida. Nós andamos muito no automático, que vem da nossa procedência de instintos, dos reinos anteriores que nós galgamos, mas nós não prestamos a devida atenção nas rotinas seculares que ainda carregamos. Nós precisamos nos conscientizar das grandes altitudes a que todos nós fomos criados a alcançarmos. E aí chegamos então, enfim, à doutrina espírita. É ela que vai nos fornecer o critério indispensável, os meios de verificação e de comparação, diz Leon Denis, sem os quais o nosso pensamento, que fica entregue a si mesmo, no automático, estará sempre em risco. A doutrina espírita combina 3 aspectos: filosofia, ciência e religião, para nos mostrar uma harmonia perfeita entre esses. Uma não exclui as outras. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Diz Leon ainda que toda sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que há desconfiança, dúvida, egoísmo, inveja e ódio. E não se transforma uma sociedade por meio de leis. Não nos enganemos. Ele explica que as leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que o outro povo de moralidade inferior. Sendo então uma sociedade o resultante das forças individuais, boas ou más, e que para se melhorar então a forma dessa sociedade é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos, ou seja, de cada um de nós. É o famoso adágio, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. E para isso o Espiritismo, a doutrina espírita, muito bem nos serve. Aprendemos logo que começamos a estudar o Espiritismo, que a doutrina nada mais é do que o pagamento de uma promessa, feita a nós há mais de 2000 anos pelo governador do nosso planeta, que é Jesus. Porque ele nos falou sobre a vinda do Consolador. E aquilo que ele prometeu foi registrado pelo apóstolo João, alguns anos depois, onde João escreveu, relatando que Jesus teria dito, muitos de nós conhecemos: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecei-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Essa foi a promessa. E aí então, em meados do século XIX,
quando a humanidade já se encontrava em condições de recebê-lo e de compreendê-lo, iniciaram-se vários fenômenos singulares nos cafés da França. O que aconteceu? Mesas giravam sozinhas, né, respondendo questões propostas pelos visitantes, numa verdadeira apresentação do além, que buscava, na verdade, através desses fenômenos, que naquela época feriam os sentidos, buscavam chamar a atenção das pessoas para algo muito mais grandioso do que até então se imaginara. Muito do que há entre o céu e a terra foi revelado durante tais contatos. Então, em abril de 1857, surgiu para a humanidade a terceira revelação, ditada pelos espíritos e organizada pelo professor francês Hippolyte Léon Denisard Rivael, que é o nosso querido Allan Kardec. Nós temos, portanto, no Consolador, uma vontade, uma programação, um planejamento da espiritualidade humana, da espiritualidade superior. Jesus desejou que nós recebêssemos tais informações e estas nos chegaram através deles de forma límpida, clara, objetiva e lógica. Na obra O Livro dos Espíritos, temos, portanto, um verdadeiro tratado filosófico, onde nós podemos encontrar, divididos em 4 grandes módulos, questões e apontamentos sobre o Criador, sobre a natureza da criatura, que somos nós, sobre as relações dessas criaturas com o seu meio e os resultados de tais interações. Assim, então, ao nos perguntarmos o que seria fundamental para a vida, o Espírito de verdade já nos propôs. O que ele disse? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Este, então, é um dos pedidos feitos pelo Consolador, ou Espírito de verdade, da verdade, durante as suas revelações a Kardec. Pediu-nos ele que nos amássemos e nos instruíssemos. Em seguida, comenta que aquilo que Jesus nos ensinou é a verdade, mas que deturpamos tais conceitos, tendo como resultado o que vimos ao longo da nossa própria história. Os equívocos, né? Ou seja, devido à falta de amor e de estudo, o cristão adulterou o cristianismo, causando imensos prejuízos à humanidade e que agora estamos tendo que correr atrás. E que bom que podemos correr atrás, né? E consertar. E ainda podemos meditar mais sobre esse pedido, porque, num primeiro momento, pede-nos que nos amemos uns aos outros. E nós podemos concluir, então, que nós precisamos aprender a nos suportarmos uns aos outros, nos compreendermos e, acima de tudo, nos ajudarmos mutuamente. E parece que, embora ainda nós tenhamos algumas dificuldades nesse setor e não conseguimos colocar em prática na sua plenitude, nós já compreendemos a necessidade de nos amarmos e nós temos nos esforçado sim nesse sentido. Entretanto, quando analisarmos a prática da segunda parte, também proposta nessa mesma frase, nós percebemos que nem sempre existe
a consciência sobre a necessidade de nos instruirmos, muito menos de que a primeira parte dessa evocação depende diretamente da segunda parte, e que a segunda, por sua vez, depende totalmente da primeira. Por quê? Porque o uso da razão dos conhecimentos doutrinários é que vai poder nortear a expressão do amor em nós. Vai poder nos dar impulso para a realização de forma plena, segura e eficaz de amar. Todos nós falamos o tempo todo que nós temos que ter mais amor, né? Mas o que é amor e o que é amar? Será que nós entendemos bem isso? A doutrina espírita vai fazer com que nós compreendamos muito melhor essa forma. Outra coisa que acontece, às vezes, já aconteceu muito mais no passado, e justo porque é um fenômeno próprio do ser humano, é quando chega, por exemplo, a um centro espírita, determinada pessoa que está com problemas emocionais, ouvindo vozes e vendo vultos, por exemplo. E no atendimento fraterno, o atendente da casa espírita talvez propõe àquela pessoa que sofre essas experiências o exercício da mediunidade e coloca-o de imediato como participante das tarefas de intercâmbio com o além, dizendo talvez a ele o seguinte, que o que essa pessoa tem é mediunidade e que ela precisará trabalhar e desenvolver este dom para que cessem os seus problemas. Lê do engano, meus irmãos. Sim, a pessoa talvez tenha essa predisposição e poderá vir a trabalhar a sua mediunidade, mas isso só depois de muito estudo. Esse caso é reflexo de falta de estudo do próprio trabalhador, apesar de estar ele munido da melhor das intenções, sem conhecer bem os pressupostos básicos do espiritismo, talvez ele encaminhe essa pessoa a maiores problemas ainda. E não se faz mais isso em espiritismo sério. No caso de desequilíbrios mentais e ou espirituais, o exercício mediúnico não pode nunca ser indicado. O médium, nessas condições, não poderá contribuir positivamente com nada, além de ainda gerar problemas para o grupo, inclusive facilitando a atuação de espíritos interessados em instalação da desarmonia e dos melindres entre os membros. Então, porque amor sem conhecimento é como um facho de luz sem direção inteligente. O verdadeiro amor, ele educa, ele eleva, promove a autonomia e amadurecimento do ser. E para isso, preciso a razão, ter a razão como bússola. E ainda, por outro lado, a inteligência necessita do amor para que ela seja útil, ética e sublime. Ainda dentro dos conceitos espíritas, aprendemos que todos nós tendemos à perfeição relativa e que para tal objetivo se cumpra, precisamos desenvolver esses dois aspectos que são complementos um do outro, o amor e o conhecimento. Quais seriam então os compromissos do espírita cristão? Primeiro compromisso é com a doutrina. Não conseguiremos manter, proteger e divulgar com responsabilidade uma doutrina se não conhecermos a sua base, seu conteúdo. Então é urgente que estudemos a doutrina com seriedade.
Tal atitude é demonstração, inclusive, de respeito e amor pela própria importância que tem Jesus e a sua mensagem a nós. Divulgá-la de forma responsável é dever de todos nós, sob o risco de cometermos os mesmos erros já ocorridos com a doutrina trazida pelo próprio Cristo há mais de 2000 anos atrás. Para isso, temos que adquirir o conhecimento doutrinário através de obras confiáveis, que caibam dentro do método proposto por Kardec, inclusive. Segundo compromisso com a nossa melhora íntima. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, esclarece Allan Kardec. E ele continua: a fé raciocinada que se apoia nos fatos e na lógica não deixa qualquer obscuridade. Crê-se porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Portanto, crer com propriedade depende invariavelmente de se conhecer racionalmente o objeto da nossa crença. Ou seja, poder, com o conhecimento adquirido, alterarmos o que não vai bem em nós e nos abastecermos cada vez mais de virtudes. Isso sim, então, é a tão famosa reforma íntima e que só se concretiza em toda a sua plenitude se soubermos o porquê precisamos mudar e o que precisamos mudar. E, aliás, é para isso que nós reencarnamos, para ter essa oportunidade de nos melhorarmos. Nada mais. O resto é tudo complemento. Precisaremos nos reconhecer no mundo, nos reconhecermos em nós mesmos, porque nós somos um manancial de experiências pregressas. A gente nem imagina tudo que tem dentro de cada indivíduo. E precisamos reconhecer as nossas relações interpessoais, para só então conseguirmos avaliar as mudanças que precisam ser realizadas em nós mesmos. Como muito bem nos colocou a Eleni, é difícil dizer o nome dela, da palestrante semana passada, como foi bem colocada essa questão por ela, né? Na segunda passada. Nós temos que reconhecer as nossas atitudes e tentar transformá-las. Não é aprender para mudar o outro ao nosso lado, mas a nós mesmos. E outro detalhe, não será necessariamente preciso, por exemplo, uma regressão de memória ou de recebermos uma mensagem mediúnica para obtermos esse conhecimento, para sabermos o que nós fomos e por que nós precisamos mudar. Não. O estudo é que fará com que tiremos as nossas próprias conclusões. Porque o esquecimento também é uma bênção. E o terceiro compromisso, então, é com o próximo. Porque ninguém chega a Deus se não for através de suas criaturas. Portanto, sem as relações humanas não há evolução. Não podemos nos isolar, nos afastar daquilo que é difícil, da relação difícil. Temos que enfrentá-la e conquistar a melhora. É através da organização das nossas relações que conseguiremos dar os passos necessários, exercitando o amor progressivamente. Não é de repente, nós não vamos mudar, virar ótimos de uma hora para outra. É progressivamente, vida após vida. Essa vida
que nos é repleta de oportunidades que nos fazem aprender. Precisamos ter essa visão sobre as nossas dificuldades e agradecer as nossas conquistas, sintonizarmos com os benfeitores que estão aí para nos auxiliar. Todos nós temos um benfeitor, um espírito protetor que quer nos auxiliar nessa encarnação. Mas a tarefa é minha de sintonizar com ele, né? Deve também todo aquele que se diz espírita praticar o espiritismo, o verdadeiro cristianismo redivivo. E na casa espírita contribuir pelo progresso do planeta, saindo de ideias equivocadas dos cultos exteriores para os cultos interiores. E o que estudar, né? Os nossos primeiros passos dentro do estudo espírita devem ser em torno das obras básicas, sendo que estas mesmas obras devem ser reestudadas ao longo de toda a encarnação do estudante, porque nós somos eternos aprendizes e sempre com um novo entendimento, nós entendemos aquela passagem que já tínhamos lido antes de outra forma. Não apenas para podermos contribuir com a manutenção e propagação responsáveis do Espiritismo, mas também para que possamos utilizá-los em proveito próprio com toda a humanidade. Além disso, estudarmos os conteúdos existentes nas obras complementares confiáveis, por serem elas verdadeiros manuais sobre o Espiritismo. E mesmo assim, toda obra que formos estudar para que seja considerada deve ser coerente com os axiomas da doutrina. Caso alguma informação nos chegue que não esteja de acordo com os pressupostos da doutrina espírita, não deve ser acatada como conhecimento espírita, sendo de responsabilidade do divulgador esclarecer sobre estas divergências que são muito frequentes na atualidade e que tantos prejuízos têm trazido à saúde da propagação e manutenção doutrinária. E como estudar, né? Disciplinando o uso do nosso tempo, assim como Emmanuel, o orientador mediúnico de Chico Xavier, quando se apresentou pela primeira vez ao grande médium brasileiro, ele foi enfático, pronunciando as três regras básicas necessárias para que Chico pudesse exercer a sua mediunidade com sucesso. O que ele disse? Disciplina, disciplina, disciplina. É claro que a realização do estudo do Espiritismo vai depender de quanto tempo nós temos para nos dedicarmos a isso. Mas vamos pensar, se soubéssemos que um significativo empenho em benefício de nós mesmos nesse sentido de aprendermos a própria doutrina, que ele poderá fazer com que o restante da nossa encarnação seja muito melhor aproveitada, nós nos empenharíamos com certeza. Porque através do estudo surgirão novas ideias para lidar com a nossa vida atual, com aquilo que ela nos apresenta, que é da nossa bagagem, não é do outro. Eu tenho as minhas mazelas e eu estou respondendo por elas. Nós vamos adquirindo mais e melhores ferramentas para lidar com as nossas dificuldades e, consequentemente, com o nosso tempo. E quais seriam, então, alguns hábitos saudáveis para tornar os estudos espíritas mais eficazes? Primeiro, a prática do Evangelho no lar. Por quê? Uma vez na semana, em dia e horário pré-determinado, além dessa prática, trazer a proteção ao lar, colabora para a manutenção e o equilíbrio dos familiares.
E esse encontro marcado com os benfeitores espirituais é compromisso no bem, resultando em harmonia íntima do grupo que ali se reúne. Segundo conselho, o estudo dentro da casa espírita, uma vez na semana, como exercício de troca e absorção tanto dos conhecimentos quanto das energias boas que aqui colhemos, né? Porque a espiritualidade prepara o ambiente e nos abastece, como na hora do passe. E nós precisamos dessas energias para nos fortalecer. Nos fortalecemos uns nos outros. Essa troca, ela é benéfica porque é diferente eu me propor a estudar e pegar um livro, estudar sozinha em casa. É lógico que isso pode ser feito, mas ali eu terei somente a minha visão sobre aquela leitura, né? E em conjunto eu acrescento a visão diferente de cada um, o entendimento diferente de cada um do grupo sobre aquela mesma leitura. E isso é muito produtivo. No grupo, então, eu agrego entendimentos e interpretações diferentes da minha própria, e isso torna o entendimento geral mais adequado. E o terceiro conselho é sempre a oração, buscar uma leitura de pequeno trecho elevado. Em todas as manhãs e ou todas as noites, eu tranquilizar a minha mente, promover reflexões sobre a leiturinha que fiz e buscar lucidez para as lutas do dia, pedir discernimento, fazer essa ligação tão importante que muitas vezes a gente desperdiça com o nosso anjo da guarda, né? Que ele está ali, esperando nós atuarmos, mas ele não vai fazer isso se nós não nos esforçarmos. Ajuda-te que os céus te ajudarão, não é isso que a gente já ouviu? Então é claro que cabe a cada um a melhor organização do seu tempo, mas somos nós mesmos que colheremos os frutos do investimento ou não que fizermos nesse sentido. Lembremos ainda que a função principal das casas espíritas hoje, graças a Deus, é de auxiliar a humanidade através dos estudos constantes, oferecendo campo de trabalho, facilitando o amadurecimento do indivíduo e, consequentemente, das sociedades. Sejamos a mudança que queremos ver na nossa sociedade. E o Espiritismo vai nos ajudar a compreender quais mudanças precisamos efetuar. Estudar também é uma medida profilática nas questões da saúde, né? Porque a nossa saúde física e mental reflete nas nossas ações, acertadas ou equivocadas, porque somos regidos pela lei de ação e reação. Então, que nossas ações sejam as melhores que já podemos dar. E assim fica feito o convite mais uma vez. Nós iniciamos semana passada, novamente o ano letivo, vamos dizer, e temos aulas em terça, em quartas e em sábados à tarde, e para os pais e jovens em sábado de manhã, tá? Abrimos, como o Jorge comentou, mais uma turma de tomo 1 na terça e tomo 2 na quarta, certo? Então, o convite fica feito e espero que nos iluminemos com essa sabedoria. Obrigada pela atenção.